Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Fungalcast. Descubra o que parece invisível. Eu sou James Venturini, sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e estamos aqui hoje para mais um episódio. Olá pessoal, sou Alexandre Bertucci, sou médico infectologista do Hospital Universitário aqui de Campo Grande e hoje nós estamos muito animados aqui. Olha, hoje temos uma pessoa de peso, hein, Alexandre? O professor Marcelo, que é infectologista lá do Hospital da USP, um grande pesquisador na micologia médica, ele vai ajudar hoje a gente aí num desafio que é a aspergilose invasiva. Exatamente. Acho que a gente poderia começar, professor, obrigado pela disponibilidade de ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui em Campo Grande, que é tão longe, né? O prazer foi meu e sempre é muito bom falar de doença fúngica e ainda mais falar de aspergilose. Então, acho que a gente podia começar com uma pergunta bem ampla, né? Professor, qual que é o cenário atual da aspergilose invasiva no Brasil? Então, para a gente didaticamente entender a aspergilose invasiva aqui no Brasil, vou me ater mais à invasiva, a gente tem que falar dos fatores clássicos que fazem com que os indivíduos tenham risco de desenvolver essa doença. E não dá para falar nos fatores clássicos sem lembrar das neoplasias hematológicas, e aí as leucemias agudas, né, em especial mieloide aguda, né, e hoje as leucemias agudas são muito importantes ainda para a aspergilose aguda. Mas temos também as outras doenças hematológicas que cursam com neutropenia prolongada, então isso vai aumentar o risco. E, além desses fatores, o transplante de célula-tronco hematopoética, onde eu acredito que seria o fator de risco mais importante, porque é onde a gente tem maior risco de neutropenia e a gente pode ter situações aí, complicações aí do tratamento, onde o indivíduo vai ter doença de enxerto versus hospedeiro e pode desenvolver aspergilose. Fora isso, ainda são fatores clássicos: idade avançada, uso de corticoide, tumores, outros tipos de tumores, transplantes de órgãos sólidos. E aí eu ressaltaria o transplante de pulmão, coração e intestino como risco aumentado, mas onde há imunossupressão há risco de aspergilose, e as doenças granulomatosas. Esse é o cenário clássico. Mas nós temos um cenário que a gente vem já acompanhando desde os anos 2000, que é o cenário da aspergilose na terapia intensiva. E aí eu destaco bastante os pacientes DPOC, especialmente quando se associa DPOC a corticoide, os pacientes cirróticos aí, descompensados hepáticos, que aumentam esse risco, e com as pandemias virais, a gente aprendeu muito de aspergilose nesse cenário. E aí, em primeiro, influenza, que aqui no Brasil a gente não encontrou muitos casos, né? Mas no hemisfério norte isso foi muito importante. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que o que trouxe para o Brasil, aí, trouxe para a gente pensar nisso na UTI, sem dúvida nenhuma, foi a pandemia de Covid-19, onde a gente teve aspergilose associada a Covid-19, que a gente chama de capa, né? Mas, além disso, a gente tem fatores emergentes, né? E esses fatores emergentes eles estão relacionados com as novas terapias, né? Novas terapias para as recidivas de leucemias, para os linfomas, onde terapia-alvo, as CAR-T-cells, ou seja, são situações aí que a gente está conhecendo agora e que vem aumentando o risco aí de aquisição de aspergilose. Eu acho muito interessante falar desses fatores emergentes e até um pouco dos clássicos também, principalmente o paciente que está na terapia intensiva, porque é algo que o clínico que está lá, o intensivista mesmo, muitas vezes ele não pensa, né? Então, nesse cenário, quando que eu vou pensar na aspergilose invasiva na UTI? Tem algum perfil, a clínica? O que o senhor vê mais na prática? É um desafio, né? Quem está na linha de frente na UTI nunca sabe quais são os momentos de você pensar, né? Mas eu acredito que a aspergilose ela vai depender de fatores de risco, né? Então a gente sabe que na terapia intensiva alguns fatores de risco estão mais relacionados à aspergilose, entre os quais as doenças virais já comentadas, influenza, Covid-19, o paciente cirrótico, os pacientes com tumores sólidos,
né? E eventualmente os transplantes, mas aí entra no clássico, são os indivíduos aí que teriam maior risco, né? Aqueles pacientes com corticoide também, o DPOC, ou seja, são situações em terapia intensiva que a gente já vai acender uma luz de o risco do indivíduo desenvolver uma doença de acordo com a internação na terapia intensiva, ainda mais se for associada ao uso de corticoide. Esse tipo de paciente, se ele tiver uma febre refratária, e febre refratária ao tratamento por uma doença bacteriana que ele esteja tratando, se ele teve uma melhora da febre com o tratamento antibiótico e tem uma nova febre, tá certo? E a gente já pensou em expandir para germes multiresistentes bacterianos. A gente já descartou uma doença viral. A gente já descarta outras etiologias. E ele faz uma doença pulmonar, tá certo? Com um quadro radiológico compatível, ou seja, ele tem fator de risco, ele tem uma clínica nova que eu não atribuo a outra, ele tem imagem radiológica compatível, que pode ser diversa, mas que a lesão cavitária não explicada por outra causa, eu tenho que ficar atento. Ainda mais se esse paciente tem hemoptise, ainda mais se tem dor torácica, ainda mais se ele tem situações aí pulmonares não explicadas por outras causas. Então, talvez esse seja o paciente que a gente tem que pensar e investir no diagnóstico. Então, pensando assim, na terapia intensiva, se eu fiz o exame de imagem, alguma coisa que vai acender um alerta para eu não deixar passar, talvez cavidades novas. Sim, a gente tem que lembrar que existem várias situações que você pode ter lesões cavitárias infecciosas e não infecciosas. Mas eu acredito que nesse cenário de fator de risco, uma febre, uma piora não explicada, com uma nova imagem que pode ser sugestiva, eu acho que você tem que pensar sim e você tem que tentar descartar. Certo? Professor, indo para diagnóstico complementar laboratorial, o que nós temos hoje que ajuda muito esse perfil de situação de um paciente com uma suspeita de aspergilose invasiva? Então, antes de falar propriamente dito dos testes, eu acho que é muito importante a gente lembrar que o diagnóstico da aspergilose invasiva ele é difícil. Os sintomas, na maior parte das vezes, são inespecíficos. Os exames radiológicos, eles também são inespecíficos. Então, e muitas vezes, o doente em terapia intensiva, ele não permite uma invasão, uma propedêutica diagnóstica que a gente gostaria. Então, a gente primeiro vamos relembrar os critérios da Sociedade Europeia do Tratamento de Câncer, que o mais recente foi publicado em 2020, quer dizer, o primeiro vem de 2002, depois é revisto em 2008, e 2020 é o mais recente. Ele divide a aspergilose invasiva, as doenças fúngicas invasivas, mas nós estamos falando de aspergilose de acordo com o grau de evidência impossível, provável e provada. Então, para eu comprovar uma aspergilose, eu preciso de uma biópsia mostrando a hifa invadindo e causando a doença. E confirmar com cultura ou biologia molecular que se trata de aspergilos. Porque uma hifa e alina pode ser outro fungo. Então, para eu provar, eu preciso disso. E muitas vezes, como eu falei, o indivíduo não vai ter condição de comprovar. Então, nós vamos utilizar alguns métodos para a gente fazer com que melhore essa acurácia, e aí a gente vai chamar de aspergilose invasiva provável. Quando que a doença é provável? Quando eu tenho um fator de risco conhecido, quando eu tenho clínica radiologia compatível e critérios micológicos, biomarcadores ou critérios moleculares. Então, se eu tenho esses 3 critérios, eu falo que ela é provável. E aí a gente já pode entrar que o exame de aspergilose mais utilizado nessa situação de doença provável é a galactomanana, a dosagem da galactomanana, que pode ser pela técnica de ELISA ou pode ser por imunocromatografia, seja lateral flow assay, seja lateral flow device, ou seja, essas plataformas existem várias, mas poderiam ser feitas. Além disso, existem testes de biologia molecular e outros biomarcadores menos específicos, como a beta-D-glucana, tá? Que é outro componente da parede de vários fungos aí.
tudo isso associado também à cultura. Então, a cultura positiva, num fator de risco muito clássico, e o indivíduo com imagem radiológica, você poderia também chamar de provável. E o possível é quando você só tem o fator de risco e a clínica, a radiologia compatível, mas não tem os exames necessários para você ter uma acurácia diagnóstica melhor e dirigir o seu tratamento mais adequadamente. Marcelo, eu gostaria que você também falasse um pouquinho para a gente sobre os pontos de corte de galactomanana, que eu sei que é uma dificuldade muito grande na decisão aí da conduta médica. James, você tocou no ponto mais importante, eu acho, que desse episódio, né? Que é que critério utilizar, ainda mais em situações não clássicas, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a maior parte da literatura, aquilo que a gente mais tem de robusto para a aspergilose, para o diagnóstico de aspergilose, é, sem dúvida nenhuma, no doente oncohematológico, né? E um pouco mais nos transplantes. No paciente de terapia intensiva, a gente não tem essa mesma robustez de literatura. E a gente sabe de vários trabalhos que a indicação pré-teste, quer dizer, a avaliação pré-teste da galactomanana é fundamental na sensibilidade e especificidade que você vai esperar em determinadas populações. Então, na população de terapia intensiva, a gente tem como eu falei, tem essa limitação. Então, aí surgiram várias recomendações na literatura para que a gente pudesse aí tentar inferir aí qual seria o ponto de corte ideal. Então, eu vou falar primeiro o padrão da hematologia para depois entrar na terapia intensiva. Então, hoje, na hematologia, a bíblia, entre aspas, da hematologia é o EORTC, publicado em 2020, tá certo? Quer dizer, aquele revisado que eu já falei, aonde a galactomanana, o critério galactomanana de provável, ele é uma galactomanana sérica maior ou igual a 1, anteriormente era meio, e galacto de lavado broncoalveolar também maior ou igual a 1, ou uma galactomanana sérica maior ou igual a 0,7 e uma lavado broncoalveolar maior ou igual a 0,8. Então, se eu tenho esses critérios, tá certo? Eu teria uma aspergilose invasiva provável. Tá? O grande problema disso, e é o que parece para quem estuda bastante aspergilose, é que a intenção desse guideline foi aumentar a especificidade. Então, quando ele aumentou o corte de meio para 1, ele melhora a especificidade, porém, ele reduz a sensibilidade. E essa redução da sensibilidade, ela, do ponto de vista prático, do ponto de vista médico, do ponto de vista beira de leito, pode não fazer um diagnóstico que eventualmente o paciente teria. Então, entre meio e 1, a gente tem que considerar se tem o fator de risco, doença muito clássica. Agora, quanto maior o valor, mais tranquilo eu tenho do diagnóstico. Então, esse é um ponto muito importante. Tá? Agora, vamos para a UTI. Né? Então, para a UTI, na falta de 1, a gente tem pelo menos 4 guidelines aí que a gente poderia utilizar. O próprio ORTC, que a gente poderia importar os dados dele para o da UTI. A gente poderia também... E tem um outro guideline, que foi o de Covid, né, que foi o de capa, que foi um guideline meio feito às pressas, utilizou critérios anteriores e criou uma nova categoria de galactomanana, que seria nos lavados broncoalveolares não guiados por broncoscopia. E criou cutoffs aleatórios para isso, que ainda não foram comprovados. Nós temos também os critérios de IAPA, que é influenza, que é a aspergilose relacionada à influenza, que utilizavam os mesmos critérios Esquimide, com corte de meio para sérico e 1 para lavado broncoalveolar. E em 2021, o EORTC-MSG faz um critério de aspergilose invasiva para a terapia intensiva e utiliza um critério de meio e 0,7. Então, para lavado broncoalveolar. Então, ficou realmente uma coisa estranha. E aí, várias sociedades vão se reunir em 2024, faz um questionário aí e cria-se um fluxograma aonde o critério volta de meio para sérico e 1
para lavado broncoalveolar, que eram os critérios mais clássicos para essa situação diagnóstica. Então, em resumo, na terapia intensiva, todo indivíduo que tem os fatores de risco listados, que eu já comentei, que são influenza, Covid-19, o indivíduo cirrótico, o indivíduo com tumor sólido e DPOC, e que tenha critérios clínicos, critérios radiológicos característicos, né? Você poderia utilizar a galactomannan tanto sérica e lavado broncoalveolar, como eu comentei para vocês. Agora, tem um ponto que é muito importante. A broncoscopia, ela é fundamental, né? Na aspergilose invasiva, a gente sempre fala de aspergilose pulmonar invasiva. Se vocês repararem, eu não usei esse termo até agora, porque a gente pode ter traqueobronquite. E a traqueobronquite não vai ter necessariamente imagem radiológica. Então, a broncoscopia, muitas vezes, ela é mandatória, porque a gente vai ver uma lesão na árvore respiratória e essa lesão pode ser abordada, biopsiada e fazer o diagnóstico. E, obviamente, se você fizer lavado, o lavado pode vir positivo, ainda mais se ele for não guiado por broncoscopia. Durante a pandemia, nós observamos que os serviços de broncoscopia não estavam sempre disponíveis. E aí surgiu a questão de se utilizar a secreção traqueal em combinação ou não com o soro. O que o senhor tem a nos falar sobre esse tópico um pouco polêmico às vezes? Sim, não é só na pandemia, né, James? Claro, a gente vive isso diariamente, doentes que têm quadros pulmonares graves e que eles não podem ser desconectados do aparelho com risco de vida, né? São tão instáveis, né? Sim, a gente tem pacientes com paquetopenia, tem pacientes anticoagulados, quer dizer, tem situações onde procedimentos aumentam o risco de mortalidade, né? Existem saídas para isso, né? Você pode tentar usar uma radiologia intervencionista, cada vez mais tá mais disponível. Você tem profissionais que conseguem fazer e ter uma segurança maior. Existe a possibilidade de biópsia a céu aberto, que é mais invasivo, depende de uma série de situações e que muitas vezes é difícil. Mas, sem dúvida nenhuma, o exame em secreção traqueal nessa situação seria o ideal, né? Escarro nos doentes ambulatoriais, eventualmente, mas secreção traqueal com certeza. O grande problema é a falta de padronização e um cutoff adequado para isso. Porque a gente sabe que a gente está, quanto mais menos inferior, né, quanto mais superior, maior a probabilidade de você ter colonização, eventualmente contaminação. Então, esse ponto de corte ele ficaria com problema. Apesar de que existe diferença entre um conídeo e uma hifa na exposição da galactomannan. Então, valores altos tendem a ser mais valorizados. Então, a gente tem alguns trabalhos na literatura que já fizeram isso, mas eu acredito ainda que a gente precisa desenvolver melhor isso. Acho que essas são todas as estratégias para a gente tentar fazer um diagnóstico mais precoce, porque esse paciente é um cenário de um paciente muito grave, né? Terapia intensiva, e que iniciar uma terapia precoce melhora a sobrevida. Né? E acho que pensando até nesse diagnóstico precoce, acho que tem algumas estratégias que acho que estão até fazendo lá no LabDeep, né, James? Sim, nós implementamos o teste rápido, né, de galactomannan, lateral flow, da IME, e para ter essa possibilidade de um diagnóstico mais rápido e até um pouco mais barato em termos de gestão mesmo, né? E qual a sua experiência com teste rápido? O que você conhece sobre isso que poderia nos ajudar também a compreender a utilidade? Eu tenho inveja de vocês, né? Porque, na verdade, eu gostaria de ter essa experiência. Um dos fatores limitantes para mim na galactomannan ELISA é o tempo que demora para eu ter o resultado, né? Muitas vezes esse resultado chega e eu tive que tomar uma conduta empírica, porque o resultado não é imediato, ainda mais quando você vai fazendo seriado. Então, realmente, ter um teste point of care, um teste beira de leito com um resultado rápido, eu acho muito interessante, né? Hoje, a literatura ela fica na somação de
de testes, né? Então, eu acho que a gente não pode se prender a um teste. Tem um problema num teste, você tem que ter um teste confirmatório. Ou 2 testes diferentes, né? Então, ter o lateral flow e se for negativo, ter um teste de ELISA, ou ter o lateral flow e ter o PCR, são aí testes que eu acho que seriam interessantes. A minha experiência, eu não tenho nenhuma, eu tenho só o que a literatura fala, e a literatura dá aquelas recomendações. Você tem que avaliar muito o tipo de paciente que está utilizando, porque a sensibilidade e especificidade ela pode variar. O tipo de kit utilizado também tem desempenhos diferentes, então a escolha e a padronização dele ela deve ser feita. Eu acho que ela deve entrar e esse estudo deve ser feito na nossa realidade, né? Até para a possibilidade de reação cruzada, né? Que a gente não sabe como que isso pode ficar, mas eu vejo como muito promissor. Na minha opinião, você depender de um serviço mais especializado é mais lento, é um custo maior e não chega para o clínico, né? Eu acho que a gente quer resposta rápida, a gente quer saber usar, né? Eu sempre falo, em todas as aulas que eu dou, assim, a gente olha a qualidade do nosso serviço, o quanto de tratamento empírico, o quanto de diagnóstico possível nós estamos fazendo. O quanto mais provável ou comprovada a gente tem, mostra que a gente está investindo, que a gente está com qualidade maior e a gente está dirigindo nosso tratamento para aquela doença realmente. Temos que lembrar também que a galactomanana ela tem reação cruzada, né? Então, a gente tem que lembrar do contexto. Então, um indivíduo numa terapia intensiva que vive com HIV/AIDS, que tem um CD4 baixo e que tem risco para histoplasmose, isso pode eventualmente cruzar, né? Eu tenho que lembrar no oncohematológico que galactomanana para aspergillos cruza com fusarium. Então, entender que o teste ele não é a salvação do mundo. Ele é importantíssimo, mas ele pode também ter essas limitações que a gente tem que ficar atento. O importante é esse pensar sobre as possibilidades de um resultado associado com a clínica. Esse contexto de vários critérios, né? E acho que é importante também a gente abordar um pouco, já que a gente sensibilizou um pouco o ouvinte sobre quando pensar no diagnóstico, também quando que vou indicar a terapia, num cenário de aspergilose possível, provada, confirmada, qual seria a melhor terapia antifúngica, em que momento entrar? O ideal seria a gente sempre fazer um tratamento dirigido pelo diagnóstico, né? Então, o melhor cenário para mim é eu ter o indivíduo com fator de risco, eu tenho uma clínica radiologia compatível e eu tenho um biomarcador, né? Eu acho que esse seria o ideal, obviamente, na ausência de uma biópsia ou de comprovar essa infecção. Então, sempre quando eu tenho comprovado, a gente tem as possibilidades aí terapêuticas. E a aspergilose, hoje, os triazólicos são a primeira opção de tratamento. E entre os triazólicos, 2 drogas figuram entre as principais nesses cenários. O voriconazol e o isavuconazol. Então, são as drogas de escolha para tratamento de aspergilose invasiva. Porém, a gente nunca sabe qual que seria a droga ideal para tratar um ambiente de terapia intensiva. Aonde eu tenho ECMO, aonde eu posso ter obesidade associado, aonde eu posso ter inflamação, aonde eu posso ter alteração de proteínas, e isso onde eu posso ter interação medicamentosas. Então, em muitas situações, a gente eventualmente vai lançar mão de anfotericina. Mas as drogas de escolha são os 2 triazólicos. Felizmente, né, hoje nós estamos numa situação do sistema público muito favorável, onde o Ministério da Saúde fornece tanto anfotericina lipídica, e se for sistema nervoso a lipídica geral é o complexo lipídico, mas se for mucormicose ou sistema nervoso central, a anfotericina lipossomal. Mas para aspergilose nós temos o voriconazol, que é a droga, é uma das drogas de escolha e é fornecida pelo Sistema Único de Saúde, e eu acho que isso foi um grande ganho. Com certeza. Com certeza, né? Ajuda tanto no acompanhamento aí, redução da mortalidade desses pacientes, né? E contribui muito. Vale destacar o empenho que o Ministério da Saúde, o grupo de micose, do qual você também faz parte, tem feito um trabalho no Brasil fora de série. Então, todo mundo é muito grato a esse empenho de vocês, da doutora Adelaide Millington também, e da sua equipe.
Eu acho que não vai parar por aí. A gente tem que lutar por mais diagnóstico, né? Eu acredito que esse diagnóstico ele tem que ser universal. Dar remédio já ajudou bastante, mas eu preciso melhorar o acesso ao diagnóstico para todos os serviços, né? E aí, no caso da galactomanana, o ELISA eu acho que é o primeiro que entra, mas eu gostaria do lateral flow porque eu acho que ele é mais fácil de implantar, é mais rápido. A gente vai ter que estudar para entender a sensibilidade, a especificidade e as limitações, porém, não exige talvez tanta especialização quanto o ELISA pode exigir. E tem sempre aquele problema, né, James? Quando você vai encaminhar para um serviço de referência, vai demorar para chegar. Exatamente. Ter o exame na sua própria instituição é uma coisa. Quando você tem que encaminhar, você pode até ter a referência, mas eu tenho dúvidas em relação a isso. O quanto isso vai voltar. E a outra luta é a dosagem de nível terapêutico, que para algumas drogas a gente precisaria estudar melhor isso e eventualmente implantar se a gente considerar que isso é fundamental. Acho que até pensando nesse acompanhamento do paciente aí com aspergilose, professor, o que a gente espera que aconteça assim, para a gente considerar que o paciente está tendo uma boa evolução? A gente espera melhora clínica rápida, a tomografia melhora rapidamente também? A maior experiência da literatura ela está na oncohematologia, né? Aonde a gente tem nesse período de início do tratamento, você pode ter uma melhora dos neutrófilos e ter uma piora clínica, né? Uma exacerbação da imagem, né? Mas ao redor de 7 dias de tratamento, a gente espera uma melhora, tá certo? Não melhora em 7, 14 dias é indicação de reinvestigação e de avaliar o que está acontecendo, né? Algumas situações de doenças fúngicas, a gente pode ter infecções mistas, você pode ter escape, né? Escape, você pode ter situações onde você precisa intervir até do ponto de vista cirúrgico, né? Mas tem que ser reavaliado. Então, 7, 14 dias é o momento certo para você avaliar se está tendo falha ou não, se você vai ter que fazer uma nova cobertura, uma nova investigação do caso. Até avaliação eventualmente de resistência, né? Claro que os estudos que eu participo não detectaram de uma forma muito importante, mas a gente tem que fazer essa vigilância em relação a essa situação, ainda mais quando você tem falha. E outro ponto importante é que quando você tem acometimento pulmonar, né, quando que você vai ter a melhora, né? A gente não sabe muito, no caso, por exemplo, do Covid e a capa, né, as aspergilose relacionadas ao Covid, quanto tempo eu tenho que tratar? Quanto tempo eu espero melhora? Né? Depende do tipo de lesão que eu tinha. Se é uma lesão cavitária, eu espero resolução total. Eu trato 6 ou 12 semanas, que é o da invasiva, ou eu vou tratar 6 meses, 1 ano ou mais, como se fosse um crônico? Então, isso não está muito esclarecido. O que a gente sabe é que muitos desses pacientes melhoraram aí com 6, 12 semanas e a mortalidade é bem alta nesses pacientes, mas os que sobreviveram, alguns tratam por curto espaço de tempo, não necessitando talvez de um tempo muito prolongado. Mas a gente não sabe direito essa questão. Na oncohematologia, 6 a 12 semanas. A primeiro exame de imagem, pelo menos 2 semanas depois do início do tratamento. Acho que individualizar, então, né? Seria a resposta. Né? Vai ter que ser individualizado. Até porque a gente não tem uma literatura robusta para embasar essa situação de terapia intensiva. Perfeito. Acho que a gente conseguiu esclarecer várias dúvidas aí, né? Desde o diagnóstico, quando que eu penso, abordando esse perfil de pacientes que muitas vezes é negligenciado para pensar no diagnóstico, né? O paciente em terapia intensiva. Acho que contribuiu bastante, professor. Obrigado aí mais uma vez pelo... Marcelo, muito obrigado. Ficamos muito felizes aqui de tê-lo conosco, abordando um tema tão importante, né, que tem muitos mistérios a serem esclarecidos. Então, eu gostaria de agradecer meu co-host aqui também, né? E gostaria de dizer aos nossos ouvintes, agradecendo vocês também por participar conosco desse momento. E até a próxima. Um grande abraço a todos.